Olá, bem-vindos a mais um programa do meu canal no YouTube. Meu nome é Marcelo Polônio. Estamos a 2 dias do segundo turno das eleições presidenciais. O candidato Jair Bolsonaro segue à frente e muitas perguntas ainda estão na cabeça da maior parte da população brasileira. Bolsonaro é um herói que vai resolver os problemas do Brasil, ou Bolsonaro é um vilão que pode afundar ainda mais a situação grave em que já vivemos? Bolsonaro pode sim ser comparado a Adolf Hitler ou a outros fascistas, ou a uma parte da população que está exagerando nos adjetivos que estão colocando em Bolsonaro. O objetivo que eu tenho aqui é fazer algumas reflexões e tentar responder essas questões. Outra questão que eu tenho observado muito é uma parcela grande da população também considera que o PT é um partido comunista, que Fernando Haddad tem como objetivo tomar o poder para transformar o Brasil em uma Venezuela. Então a gente vai começar refletindo um pouco sobre esses conceitos, conceito de fascismo. O que é o fascismo? O fascismo é uma ideologia política que surgiu na década de 1920, 1930, na Europa, surgiu na Itália, chegou ao poder com Mussolini, chegou ao poder na Espanha com Franco, chegou ao poder na Alemanha com Hitler, que foi quem levou o projeto fascista mais longe, e também chegou ao poder em Portugal com Salazar. Movimentos fascistas também surgiram na Grã-Bretanha, em alguns países do leste europeu, como a Ucrânia, em que parte da população saudou o exército alemão durante a invasão na Segunda Guerra, e até mesmo aqui no Brasil, na década de 30, com Plínio Salgado, na Argentina. Então, a gente tem que entender que o fascismo ele apresenta características próprias em cada país que ele surgiu, não é semelhante em todos os países, mas alguns pontos são comuns. Bem, eu coloco aqui algumas características do fascismo. Esse cartaz está fixado no Museu do Holocausto em Washington. Ele é vendido também em folheto para as pessoas e são sinais para alertar as pessoas para o perigo de que o fascismo esteja muito próximo. Então tem o nacionalismo muito exagerado, o desprezo pelos direitos humanos, a questão de o inimigo comum, seja ele um inimigo interno ou um inimigo externo, essa questão de aglutinar as pessoas pelo ódio, isso dá muito certo. A questão do militarismo exagerado, preconceito com homossexuais com mulheres, censura nos meios de comunicação, uma obsessão com a segurança nacional, uma proximidade muito forte entre religião e governo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a questão de forte poder corporativo das empresas em detrimento do direito dos trabalhadores, um desprezo por intelectuais e pelas artes que são vistos como degenerados, como inimigos do sistema. Por isso, sistemas fascistas, como é que eu posso dizer, perseguem artistas, perseguem universidades, perseguem escolas, começam a querer controlar o conteúdo a ser ensinado nas escolas. Tem uma obsessão pelo crime, pela punição, e questão de eleições fraudulentas, manipulação e corrupção e nepotismo desenfreado. Mas para a gente afirmar que Bolsonaro seja um candidato fascista, a gente precisa analisar se o discurso dele se encaixa nessas características que eu acabei de colocar. Então eu selecionei alguns trechos para a gente fazer algumas análises e algumas comparações. Fizeram mal, hein? Fizeram mal, deram a facada no cara errado. Essa petralhada pensou que ia encontrar a moleza. Vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço
imagens que vejo agora da Paulista e de todo o Rio Civil do Brasil. Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. A primeira análise que a gente faz é que o discurso de ambos é extremamente parecido. A oposição, né, aqueles que não concordam com o sistema, devem ser banidos, devem se submeter à lei, isso foi dito, a lei que impera nessa nova ordem, ou ir para a cadeia. E não foi falado pelo Bolsonaro, mas foi feito pelo Hitler, pode ser também para o cemitério. Então, é uma característica básica de um líder totalitário é não aceitar críticas, é não aceitar oposição. Então, ele tem esse objetivo de eliminar completamente quem se opõe a ele. Outra coisa que foi falado pelo Bolsonaro, e depois eu vou colocar um outro vídeo do Hitler falando a mesma coisa, é de que o comunismo deve ser combatido. E isso nos faz pensar, o PT é um partido comunista, então nós vamos definir, assim como nós definimos o que é fascismo, o que é o comunismo. O comunismo é uma ideologia política que surgiu na Europa no século XIX, em contraposição ao sistema capitalista. Há pensadores comunistas mais antigos, que foram considerados comunistas utópicos, né, que pregavam uma sociedade, defendiam a ideia de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem divisão de classes. Isso pode ser percebido na Grécia Antiga, na República de Platão. Isso pode ser percebido na obra de Rousseau, um filósofo suíço que considera que todos os males da sociedade surgiram com o advento da propriedade privada, mas o comunismo foi sistematizado como ciência por Karl Marx e por Friedrich Engels. E aí também criou-se então o termo marxismo, porque esses dois pensadores passaram a influenciar a economia política, a economia social fortemente com suas obras. E aí o objetivo básico do sistema comunista, do comunismo, é abolir a propriedade privada, é socializar os meios de produção, que são as fábricas, que são os bancos, as empresas de modo geral, o comércio. E o socialismo seria um caminho para se atingir o comunismo, em que o Estado se apropriaria de todos os meios de produção. Tá? E se a gente analisa o que foi os governos petistas, a gente vê que foi, na verdade, capitalismo. Qual foi a base econômica dos governos de Lula e de Dilma? Foi redução dos juros, incentivo ao consumo através de um crédito barato, acabou fazendo as pessoas comprarem automóveis, eletrodomésticos, imóveis e permitindo lucros astronômicos para montadoras, empresas construtoras, grandes construtoras lucraram bastante durante os governos petistas, os bancos também tiveram lucros gigantescos e o objetivo todo foi gerar lucro. Então, eu, por exemplo, aqui na minha cidade, Barão de Cocais, que tem uma empresa mineradora, a Vale, a gente via, durante os anos do governo PT, os funcionários da empresa sempre trocando de carro no período que recebia a bonificação pela participação nos lucros, porque os lucros realmente da empresa foram gigantescos. Muitas pessoas construíram e tal, e fica difícil a gente dizer que um governo em que o tempo todo trabalhou para incentivar o consumo de massas, seja chamado de comunismo. Você pode acusar o PT de inúmeras outras coisas, falar que o PT é isso, é aquilo, mas se você afirma que o PT é um partido comunista, eu acho que você tem que consultar um livro de história, um livro de geografia, um livro de sociologia, um vídeo no YouTube, porque eu acho que você não está entendendo nada do que você está falando. Tá?
além do comunismo, do suposto comunismo interno do PT e dos seus partidos aliados, que o Bolsonaro prega, esse comunismo que não estatizou nenhuma empresa, as empresas transnacionais continuaram privadas, os bancos como Itaú e Bradesco continuam privados, todas as empresas brasileiras continuaram privadas. Há uma ideia de perseguir, de iniciar uma guerra, isso foi dito pelo Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, contra a Venezuela. Isso é extremamente grave, extremamente perigoso, porque pode, 140 anos depois que o Brasil se envolveu numa batalha com vizinhos, foi na Guerra do Paraguai, nós somos conhecidos e reconhecidos internacionalmente pela diplomacia, pela prioridade às negociações diplomáticas, e o Brasil, inclusive, tem mediado conflitos entre outros países no mundo. Então, é um risco muito grande, porque é uma característica do fascismo resolver as coisas pela violência. E aí, além das questões internas, ele está criando a ideia do inimigo externo. Nós vamos ver outros trechos que abordam esse tema. O Maduro não vai vir para a posse no Brasil dia 1º. E General Mourão já falou, a próxima operação de paz do Brasil será na Venezuela. Vamos libertar os nossos irmãos da fome e do socialismo. A melhor solução para a crise migratória que nós vivemos é a saída de Maduro do poder. E quando o povo passa fome, ele come carne nos melhores restaurantes do mundo. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals erlobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. É assustador a semelhança entre ambos os discursos. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, ele não ameaçou só uma guerra contra a Venezuela. Recentemente ele disse que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E isso é gravíssimo, mesmo que a gente tenha críticas ao Supremo. Eu tenho críticas profundas porque o Supremo é um dos responsáveis por essa bagunça institucional em que o país chegou. Porque o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, é o sistema de 3 poderes que funciona a República, é exatamente para que um poder não tenha poderes exagerados. Um poder coordena, comanda o outro, fiscaliza o outro, e aí é um sistema de pesos e contrapesos. Isso foi pensado na República Francesa. Mas a partir do momento em que o Supremo permitiu inúmeros tipos de abusos do judiciário como um todo, principalmente do juiz Sérgio Moro, que violou a Constituição em vários momentos na cruzada persecutória que ele fez ao Partido dos Trabalhadores. Não estou dizendo aqui de forma alguma que não se deve investigar partidos políticos, não se deve investigar políticos, não se deve investigar corrupção. Eu estou dizendo que todas as investigações devem seguir os parâmetros da Constituição. O Legislativo também é um sistema completamente apodrecido, então caberia aos ministros do Supremo, a justiça, que tem que ser cega e imparcial, controlar esses abusos, garantir que as coisas seguissem dentro da lei. E várias questões, em vários momentos, o que os ministros do Supremo disseram, assim como outros líderes políticos, é que as instituições brasileiras estão funcionando perfeitamente. Vou colocar um vídeo do ministro Gilmar Mendes e, na sequência, um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando para a gente fazer uma análise sobre se realmente as instituições brasileiras estão funcionando. É uma característica de um sistema totalitarista, do fascismo, a eliminação também dos outros poderes. O executivo toma superpoderes. Isso também acontece em ditaduras de esquerda. Isso não é só caso de ditadura de direita. Então, uma ditadura é sempre uma ditadura. Ela corrompe completamente o equilíbrio de poderes e centraliza tudo nas mãos do executivo. Vamos dar uma analisada nos vídeos.
Não vejo nenhum risco à democracia. Acho que as instituições estão funcionando. Aqueles que reclamam levam as suas reclamações até o Supremo. O Supremo tem se debruçado sobre essas questões e não há nenhuma cogitação de interrupção desse ciclo democrático que nós tão bem desenvolvemos pós-88. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Solta o Gilmar. Mas você vai Solta se o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Eu coloquei só um trecho, os vídeos completos você acha no YouTube, é só para a gente ter uma noção do pensamento que ronda a candidatura de Jair Bolsonaro. Eu vou finalizar com o que ele fala em relação às minorias, e aí a gente vai para uma reflexão final. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que se vídeo! Vamos fazer o Brasil para as minorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. Vamos mexer para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Eine felsenfeste Überzeugung, dass eben doch das einmal Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererfahrene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. Bem, são várias as evidências que a gente está diante de uma ameaça autoritária do fascismo. Sim, respondendo à questão que eu coloquei no início do vídeo, Bolsonaro pode sim ser comparado ao Hitler. As ideias são muito semelhantes, claro que com características próprias de cada período histórico e de cada país. E aí entra um fator que talvez seja o mais importante para a gente compreender esse fenômeno no Brasil: o carisma do líder. O Mussolini era extremamente carismático, o Duce. O Hitler, o Führer, o guia, uma espécie de uma pessoa que está acima de todos os outros habitantes do país. O Bolsonaro é um mito para os seus seguidores. E aí cada besteira, cada preconceito que ele destila, cada palavra de ódio que ele fala, na verdade ele está mitando. E aí a gente escuta as pessoas falarem algumas coisas e a gente não acredita que as pessoas estão dizendo isso, mas elas insistem, sim, eu estou dizendo isso. As pessoas às vezes não levam a sério, falam, não, ele não quis dizer isso. Não, ele não está falando totalmente sério. Ele estava, não, ele falou aquilo ali porque ele ficou nervoso no momento. Então as pessoas estão relativizando coisas sérias. Eu vou terminar essa reflexão com algumas frases que eu escutei, ou que eu li nas redes sociais, que eu recebi de pessoas que eu conheço. Teve um, por exemplo, que falou que quando saiu a notícia do general Mourão criticando o 13º salário, que não tem problema, desde que ele acabe com a corrupção. Um candidato que teve funcionário fantasma, que usou auxílio moradia para comer gente, nas palavras do próprio, um candidato que já afirmou que só nega impostos, e um candidato que teve a campanha financiada com caixa 2 de mega empresários. Teve um outro que falou, não, eu sou contra a tortura, mas eu vou votar nele porque ele é contra a corrupção. Mas não tem jeito, se você vai votar nele, você está sim relativizando a tortura. O ídolo do Bolsonaro é o Coronel Brilhante Ustra, que molestava sexualmente as mulheres quando as torturavam.
usava animais peçonhentos, ratos, baratas, nas partes íntimas dessas mulheres, levava os filhos para verem os pais sendo torturados, crianças de 5, 6 anos. Imagine na Alemanha alguém gritar agora, né, homenagear um general do Terceiro Reich. Isso seria considerado um absurdo. E aqui no Brasil não, ele está mitando. E aí essas pessoas, que são pessoas de bem, né, entre aspas, que têm o coração puro, estão relativizando isso. Não, o Bolsonaro ele não é machista, o Bolsonaro ele não é preconceituoso, não é racista. Isso aí são coisas que a esquerda está colocando nele, que os vermelhos estão colocando nele. Então eu acho que o que eu tenho a dizer a você que é eleitor do Bolsonaro é que assuma as suas responsabilidades. Se o Brasil virar uma tragédia depois que essa pessoa chegar ao poder, se ela chegar ao poder, você é culpado. Eu vou votar no Fernando Haddad, eu votei no PT no primeiro turno apenas em 1998 e em 2002 no Lula. Da eleição de 2006 para cá, eu já não tenho votado no PT no primeiro turno, eu anulei voto no segundo turno em algumas eleições, em outras eu acabei votando no PT por falta de uma opção melhor. Votei na Dilma contra o Aécio em 2014 e a gente viu que o Aécio acabou sendo revelado para a sociedade brasileira, e estou votando no Fernando Haddad com críticas, mas se ele transformar o país numa tragédia, se ele censurar a imprensa, se ele tentar me banir porque eu estou fazendo críticas a ele, se eu tiver que escolher entre o aeroporto, o cemitério ou a prisão num governo do Fernando Haddad, eu sou o responsável. Então, eu espero que essas reflexões tenham ajudado. Eu acho que é hora de todos assumirmos responsabilidades. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe. E aí a gente vai tentando dialogar dentro do possível aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Um grande abraço, obrigado pela atenção até esse momento.